Estão me ouvindo, gente? Bom dia, eu sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de técnicas de vendas e varejo. Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Beleza. Seguinte, tem alguns recadinhos aí para vocês referente ao andamento da disciplina. Então ficou assim. Nas últimas aulas eu passei algumas atividades para vocês no fim de cada aula, onde vocês têm que responder no caderno, certo? Essas atividades deverão ser respondidas lá no caderno. E a professora Ana ela vai passar vistando para mim e ela vai estar enviando para mim o nome dos alunos que realizaram as atividades para eu poder ter um controle. Essas atividades vão valer nota? Não, a princípio não. O que vai valer nota é as atividades que eu vou postar lá no Classroom para vocês fazerem, tá? Essas atividades que eu estou passando no fim de cada aula é uma atividade complementar. Se precisar lá no fim do trimestre de alguma nota, eu vou verificar quantas atividades vocês responderam e realizaram, e a partir da quantidade de atividades respondidas e realizadas, eu dou a nota que está faltando. Lembrando que nunca vai ser a nota integral. Essa sequência de atividades ela não vai substituir, por exemplo, a atividade avaliativa que eu já postei lá no Classroom para vocês. E eu vou falar um pouco depois sobre essa atividade avaliativa e como que vai funcionar, tá? A aula de hoje, então, a gente vai estar falando um pouco sobre pós-vendas, fidelização e relacionamento com o cliente, certo? Alguém lembra o que é pós-vendas? Desculpa, eu não entendi o que ele falou. Isso. O pós-venda tem a ver com o feedback. Eita, o que está acontecendo lá atrás? O pós-vendas tem a ver com o feedback que o cliente vai dar a respeito do processo de compra ou ao produto ou serviço que ele adquiriu, certo? Isso ajuda no quê? Na fidelização com o cliente e é através de um relacionamento que você vai estar realizando esse pós-venda. Isso que a gente vai ver hoje. Então, anteriormente a gente viu algumas técnicas de vendas. Na aula passada, na segunda-feira, né? A gente falou um pouco sobre... agora eu não lembro o tema. Mas enfim, foi relacionado ao processo de vendas também. E agora a gente está vendo sobre o pós-vendas. E o pós-vendas, o que é? Que basicamente é um conjunto de ações após a venda concluída e tem o objetivo de manter o contato e garantir a satisfação do cliente e fortalecendo o vínculo do cliente-empresa. Então, basicamente, o pós-vendas ele ajuda a você ter um feedback sobre o atendimento, sobre o produto, e através do pós-vendas você pode traçar estratégias de melhorias para a sua empresa, para o produto, para o processo de vendas. Então, o pós-vendas é extremamente importante para a gente poder conseguir colocar todo esse processo do conjunto dentro da empresa nos trilhos. Uma empresa que não tem um pós-vendas muito bom, ela acaba aos poucos sendo mitigada dentro do mercado, ou seja, a concorrência vai engolindo, né, essa empresa e se aproveitando dessas falhas que ela vem tendo consequentemente. A importância do pós-vendas. Então, ela aumenta a confiança da marca, gera novas oportunidades de vendas e melhora a reputação da empresa. O pós-vendas ele ajuda no branding. Alguém lembra o que é branding?
Alguém lembra? Não. O branding, gente, é basicamente a gestão da marca. É o como você vai direcionar a sua marca dentro do mercado. Então, o branding é tudo que é relacionado à marca. Por exemplo, a Coca-Cola é uma marca e daí a gente vai fazer teve um boato uma vez que a Coca-Cola estava vindo com pelo de rato dentro dela, digamos assim. Isso afeta o quê? A marca, o produto. Então, a marca Coca-Cola, ela vai fazer um rebrand para poder tentar aliviar essas informações a respeito do produto que ela está fornecendo. Beleza? Daí as atividades de pós-vendas. Basicamente é o suporte ao cliente, pesquisa de satisfação, programas de acompanhamento é, e oferecimento de novos produtos. Beleza? Então, o que seria o suporte ao cliente? Por exemplo, uma concessionária de carros. O carro apresentou algum problema mecânico, alguma coisa, ele vai entrar em contato para poder solicitar o recaldo do carro. E quem vai atender normalmente essa ligação, esse contato, vai ser o pós-vendas. Eles vão tentar entender o que está acontecendo e direcionar para a melhor opção possível naquele momento. No final de cada compra, realizar pesquisas de satisfação também é importante. Então, essa aí também é uma das atividades do pós-venda que pode auxiliar a você ter algumas métricas de como está o seu atendimento, o seu perfil, o seu processo de vendas dentro do mercado. Continuando então aqui, sobre as atividades do pós-vendas. Programas de acompanhamento. Então, esses programas de acompanhamento você pode utilizar, por exemplo, acompanhar todo o processo de vendas e no final você pede o feedback do cliente para poder tentar melhorar o processo de vendas, né, o processo de atendimento futuramente. E também você pode tentar oferecer novos produtos a partir do pós-vendas. Então, sei lá, você tem uma concessionária e essa concessionária, de repente, também tem um lavacar do lado. Então você pode estar oferecendo o serviço de lavacar aliado à concessionária para poder tentar alavancar as vendas do outro empreendimento. Beleza? Tá dando para entender aí? Vou entender que sim. Beleza. Fidelização do cliente. Então, o que é uma fidelização de cliente? É as estratégias para manter clientes recorrentes, reduzir custos de aquisição de novos clientes e aumentar o ticket médio e a lucratividade. Quais seriam essas estratégias para manter os clientes recorrentes? A gente pode utilizar, por exemplo, programas de fidelidade, a gente pode utilizar promoções, como a gente viu, né, anteriormente, o Cell In, Cell Out, lá, a gente poderia utilizar também, tentar reduzir o custo de aquisição de novos clientes. Como que a gente poderia fazer? Por exemplo, investir em plataformas onde a divulgação acaba sendo mais barato. Por exemplo, ao invés de você fazer um outdoor e publicar lá a sua campanha, você pode investir nas redes sociais, que acaba sendo mais barato e os vídeos acabam ficando mais fáceis de você fazer. E também, literalmente, ele aumenta o ticket médio, né? O que é o ticket médio? É um valor médio da quantidade de pessoas que estão comprando ou acessando o seu serviço. Valeu. Benefícios da fidelização. Então a gente pode utilizar clientes fiéis, como que compram mais, né? Então a gente vai ter alguns clientes que sempre vão estar comprando e retornando o processo de compra com a gente. Indicam uma marca espontaneamente. Então, vocês têm algum local, por exemplo,
Um lugar que vocês comam lanche, que vocês sempre vão com frequência, e se perguntarem para vocês um lugar que sirva para comer e bem bom e barato, vocês sempre vão indicar esse mesmo local? Tem algum local assim, né, na cidade de vocês? Não? Nem, por exemplo, um lanche da esquina ali, um tiozinho da esquina ali, eles. Tem um lugar então. Ah, legal. Então, provavelmente ele fez algum processo de fidelização para que vocês sempre possam ir lá. Deve de ter os concorrentes, mas vocês gostam de ir naquele local. E aí, a fidelização do cliente ajuda numa previsibilidade da receita. O que, que é previsibilidade? É todo mês sair uma quantidade de um valor X para o seu empreendimento. Então você consegue prever a arrecadação em cima dos clientes com o seu empreendimento. Aí nós temos as ferramentas da fidelização, que são programas de pontos e benefícios, atendimento personalizado, clube de vantagens e também a questão do marketing de relacionamento. Beleza? Relacionamento com o cliente. É um conjunto de estratégias para criar conexões baseadas em confiança, proximidade e valor. Deve ser contínuo e não pontual. Então, basicamente, o relacionamento com o cliente ele leva um pouco mais de tempo do que a questão de um programa de fidelidade, justamente porque você vai ter que criar uma conexão, né, com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Você tem que adquirir a confiança dessas pessoas, demonstrando uma proximidade e, consequentemente, dando valor ao que ele traz para você. E como falou ali, né, é uma coisa que é contínua. Você sempre vai continuar fazendo e nunca vai ser pontual. Se você fizer pontual, não vai ter retorno. E quais que são os canais de relacionamento? Aí nós temos redes sociais, WhatsApp, e-mail marketing, o próprio saque, se for uma empresa maior, né? Chatbots e presencial ou eventos. Através desses canais de relacionamento, redes sociais hoje em dia é a forma mais fácil de você conseguir entrar em contato com o seu cliente e entender qual que é a percepção que ele tem do seu produto, da sua marca e do seu atendimento. O saque é bom ter disponível, né, para atendimento, mas alguém sabe o que significa a palavra saque? Alguém sabe? O que significa a palavra saque? Alguém sabe? Ninguém sabe o que significa saque? Serviço de atendimento ao consumidor. É só abreviação de 3 palavras. Daí eles juntaram e formaram uma única, que é basicamente um número de telefone que fica disponível para você fazer o atendimento ao consumidor, certo? E daí no presencial e eventos, geralmente é quando você monta um stand no PDV, está vendendo algum produto ou serviço, e daí você consegue fazer o atendimento presencial para esses clientes. Aí a experiência do cliente, né? O foco em entregar valor além do produto, uma jornada completa, que é pré-venda, venda e pós-venda, que daí esse é o funil de vendas, né? Vocês já viram o que é. E uma experiência positiva, que daí que iguala a uma lealdade do cliente. Existe também a questão da personalização, onde tem uma boa comunicação adaptada ao perfil do cliente, ofertando as soluções e medidas que aumentam o engajamento e a retenção. Então, assim,
Essas soluções, geralmente você utiliza elas para manter o engajamento e a retenção através do pós-vendas, certo? A comunicação adaptada ao perfil do cliente é importante você realizar a segmentação do mercado, né? Verificar qual que é, dividir o mercado, dividir as pessoas em grupos pequenos, entender quais são os princípios, os valores e os hábitos que eles têm, faixa etária, profissão, local, região onde eles moram, né? Tudo isso você vai personalizar através do seu atendimento. E aí tem alguns exemplos de boas práticas que eu trouxe para vocês. No caso ali a Netflix, que tem as recomendações personalizadas, né, dentro do próprio site, que a gente já falou sobre isso. Inclusive hoje em dia você, até quando você tem um perfil novo, a própria Netflix fala quais são os seus interesses. Aí você vai clicando, clica em no mínimo 3, e aí ela vai indicar algumas séries para vocês. Acho que travou. Ah, não. Daí tem a Amazon, que é as compras recorrentes e agilidade na entrega. Então, por exemplo, toda vez que você faz uma compra, a Amazon começa a recomendar produtos parecidos no catálogo de produtos dela. E também a questão da entrega da Amazon, que é muito rápido, geralmente. E daí o Nubank, que a gente tem o atendimento humanizado, né? A gente não vai ser atendido por uma IA, e sim por uma pessoa por trás do atendimento lá, do saque da Amazon, da Nubank. E aí nós temos aqui como evitar os erros. Ignorar os feedbacks, né? Ter uma falta de acompanhamento no pós-compra, isso aí é péssimo. E a comunicação impessoal e automatizada demais. Então, quando é importante ter um atendimento humanizado, mas também ela tem que ser personalizada, não impessoal. E quando você tem um atendimento muito automatizado, com muitos chatbots e tudo mais, isso também acaba atrapalhando, beleza? Aí eu trouxe para vocês alguns indicadores de sucesso. Então, temos a taxa de recompra, que é basicamente a porcentagem de clientes que já fizeram uma compra e retornam para adquirir um novo produto ou serviço em um determinado período. Então, a taxa de recompra é basicamente aquela pessoa que ficou satisfeita com o seu serviço e retorna para poder realizar uma nova compra. Isso acontece muito, principalmente, por exemplo, com empresas de fast food. A taxa de recompra acaba sendo grande, né? Se você tiver um bom serviço. E tem o Net Promoter Score, que é o NPS, que é uma métrica de experiência do cliente, que mede a probabilidade de um cliente recomendar um produto ou serviço seu a outras pessoas, utilizando uma escala de 0 a 10. Então você, lá no final da compra, ou no final do processo de venda, você pode mandar o link perguntando se ele recomendaria ou não o seu produto para outra pessoa. E aí, de 0 a 10, ele vai marcar lá e você consegue ter uma métrica a respeito disso. Tempo de relacionamento. A duração de um vínculo duradouro e significativo entre uma empresa e um cliente. Daí você visa a fidelização, o aumento de valor gerado, e também com relação ao cliente a longo prazo, né? E a geração e de divulgação de boca a boca positiva, certo? O tempo de relacionamento geralmente é algo bem legal de você avaliar, principalmente, por exemplo, a Coca-Cola. A gente consegue ter uma avaliação do tempo de relacionamento da utilização do produto Coca-Cola. Por quê? É um produto que a gente tem uma compra recorrente, não precisa ser todos os dias, mas em momentos especiais e festivos a gente sempre vai estar comprando o produto. Fim do ano, assim, é o período de maior pico de vendas de Coca-Cola, né? Valor do ciclo de cliente, de vida e do cliente, né? É uma métrica que estima o valor total de receita que uma empresa pode gerar com um cliente durante todo o tempo em que ele permanece com o negócio. Esse CLV,
É bem interessante você fazer essa análise e essa métrica, porque você consegue certinho verificar o ciclo do cliente dentro da empresa. Então ele começa como um cliente que é ocasional, depois se torna um cliente recorrente, né? Ele sempre vai ter uma taxa de recompra bem grande. Ele se torna um cliente com tempo de relacionamento e depois muitas vezes acaba diminuindo, né? E aí você tem que ir em busca de um outro cliente que vai substituir ele. E os erros a evitar no fechamento, que é pressionar demais. Isso aqui já foi. Pessoal, com relação à atividade, que eu planejei para vocês. Essa é a primeira atividade avaliativa do trimestre, certo? Você, todo mundo, por gentileza, preste bem atenção aqui. Essa atividade vai ser valendo 3 pontos. Então é importante vocês prestarem atenção. Então, como que vai funcionar? É uma simulação de estratégia de relacionamento com o cliente, onde vocês vão montar grupos de 3 a 5 pessoas. Cada grupo deverá escolher uma empresa real ou fictícia, um exemplo, loja de roupas, academia, cafeteria e e-commerce. Criar um plano de pós-vendas e fidelização para essa empresa, incluindo ações de pós-vendas e fidelização para essa empresa. Desculpe. Ações de pós-vendas, como empresa pode manter contato após a compra, estratégias de fidelização, que benefícios e programas podem ser oferecidos ao cliente, e as ferramentas de relacionamento, quais canais serão utilizados, WhatsApp, redes sociais, e-mail, saque, etc. E daí fazer a medição dos resultados, que indicadores serão utilizados. Essa atividade você vai poder fazer apresentando ela através de cartazes ou alguma arte que você criar pelo PowerPoint ou pelo Canva. Ou você poderá também gravar um vídeo simulando o processo de pós-vendas dessa empresa que vocês criaram, certo? Conseguiram entender? Beleza, então eu vou dar esse tempo agora para vocês. Tem mais 10 minutos ou 15? 15. Então eu vou dar mais esses 15 minutinhos aqui para vocês montarem os grupos e já definirem empresas, o produto e tudo mais. Lembrando, essa atividade já está postada lá no Classroom. Vocês vão ter 15 dias para preparar ela, um pouquinho mais, porque é para apresentar lá no dia 15 de setembro. E eu espero que todo mundo realize essa atividade, porque se não fizer, é menos 3 pontos na nota. Tá? Oi. No caso, assim, ele conheceria a atividade no Classroom e apresentar em sala para você? Isso, eles vão. Não, eles vão fazer o seguinte. A parte escrita da atividade, eu vou querer também para poder analisar, e eles vão entregar pelo Classroom. Aí eles têm a opção de gravar o vídeo e postar lá no Classroom e eu vou avaliar, ou eles fazerem a apresentação para a turma daí, com cartaz ou com alguma arte pelo Canvas ou pelo PowerPoint. Entendeu, pessoal? Então vocês têm duas possibilidades. Ou vocês Ih, travou de novo. Tá, Ana, daí você vai acompanhando com eles para ver se eles estão com alguma dúvida, alguma coisa, daí pode me mandar que eu respondo, tá bom? Tá, qualquer coisa eu tô aqui daí. Ele vai deixar a atividade aí postada na TV para vocês verem, tá bom? Valeu, obrigado. Até daqui a pouco. Pessoal,
Boa tarde para vocês, bom final de semana e até a próxima aula.